Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Eu sou o André Cruz e estamos aqui para falar do Leeds, o Leeds que foi campeão do Championship. Em abril de 2001, a equipa do Leeds United estava nas meias finais da Champions League, mas depois de alguns anos de algum investimento desmedido e de alguns fracos resultados esportivos, desceram para o Championship. Em 2004, precisamente o ano em que o Arsenal de Wenger ganhou a Premier League com um título sem qualquer derrota. O clube chegou mesmo a estar no terceiro escalão do futebol inglês e teve dezenas de treinadores despedidos por Cellini, o antigo proprietário do clube. O italiano Andrea Radriazzini chegou ao clube e tentou também estabilizá-lo, e em 2018 chega Marcelo Bielsa para, de facto, revolucionar o Leeds United e agora trazê-lo de novo à Premier League. E quem mais eu poderia ter trazido aqui ao nosso podcast para nos falar de Championship, sem ser o João Pedro Cordeiro. João, muito obrigado por estares aqui, já é a tua segunda vez no Bola ao Meio. É verdade, obrigado André mais uma vez pelo convite. Olha, como eu disse agora na introdução, o Leeds teve aqui uns anos um pouco conturbados, 16 anos depois volta à Premier League, mas isto foi um percurso nada fácil. Não foi um percurso nada fácil e não seria o Leeds se não fosse um percurso complicado até voltar à Premier League. De facto, como tu disseste há bocadinho, teve anos de grande fulgor no início do século, do novo século, e do novo milénio, diga até. Mas foi precisamente também esse sucesso e esse viver acima das suas possibilidades que acabou por levar o Leeds poucos anos depois ao terceiro escalão, porque aquele ano de 2001-2002 que teve tanto de espetacular, com a chegada à meia-final da Liga dos Campeões e com isso ganhar tantos adeptos, e do qual ainda hoje o Leeds vai vivendo. O Leeds é um clube incrivelmente popular atualmente, porque essa geração que estava a começar a ver futebol no início dos anos 2000 apaixonou-se com aquele Leeds que se faz quarto e quinto na Premier League de forma consecutiva. E ainda hoje de facto se notou, e eu vi isso sempre, cada vez que o Leeds jogava na Eleven Sports e calhava eu estar a comentar um desses jogos, a quantidade de comentários que nós tínhamos na hashtag quando o Leeds jogava e quando era outro clube, não tinha nada a ver. O Leeds sempre foi um clube incrivelmente popular e lá está, teve muito a ver com esse sucesso que tiveram no início dos anos 2000. Mas o falhanço do Leeds em chegar consecutivamente à Liga dos Campeões nessa altura, em específico em 2001-2002, em que faz quinto e falha, lá está, o acesso à Liga dos Campeões, acabou por trazer grandes problemas. O Leeds na altura vivia claramente acima das possibilidades, gastava mais dinheiro do que aquilo que devia, como aliás relativamente típico na gestão dos clubes em Inglaterra, mesmo agora, 20 anos depois, continua a acontecer. O Leeds começou a entrar em graves problemas financeiros devidamente por ter apostado tudo na entrada da Liga dos Campeões. Isto aconteceu também com o Aston Villa, por exemplo, na altura do Martin O'Neill, em que falha o acesso à Liga dos Campeões e com isso todo o projeto esportivo e financeiro foi por água abaixo. E o Leeds foi relativamente igual. A partir do momento em que falha o acesso à Liga dos Campeões em 2001-2002, viu-se obrigado a perder praticamente todos os principais jogadores, Alan Smith, Rio Ferdinand, à cabeça principalmente, Harry Kewell para o Liverpool. Foram jogadores que acabaram por deixar o clube. Woodgate, podia estar aqui a tarde toda a falar de jogadores que estavam nessa equipa do Leeds e que acabaram depois por deixar o clube. Tanto que logo em 2002, 2003 a equipa começa a ameaçar a despromoção, faz 15º e lá está, em 2003, 2004 já não houve nada a fazer. Essa equipa de 2003, 2004
já sem David O'Leary. David O'Leary foi logo dispensado para dar lugar ao Peter Reid, assim que o Leeds falha o acesso à Liga dos Campeões. Já em 2003, 2004 acabam por descer, e a partir daí foi sempre a cair a pique. Houve ali, de facto, um ano em 2005, 2006, que se o Leeds não falha a promoção via play-off, eles chegaram à final e acabaram por perder o acesso à Premier League. Se naquele ano o Leeds tivesse conseguido ser promovido à Premier League, talvez a situação financeira do clube se tivesse amenizado um bocadinho e a queda não tivesse sido tão grande, mas a partir do momento em que falha aquele play-off, no ano a seguir desce divisão para a League One, e a partir daí foram 3 anos de reconstrução muito complicadas, debaixo de fortes constrangimentos orçamentais, sem dinheiro, e só depois, em 2009, 2010, pela mão do Simon Grayson, que ficou muito mal visto no documentário do Sunderland Till I Die. Eu consigo compreender que ele possa ter ficado mal visto, tendo em conta que as pessoas não conhecem tanto o contexto, não têm noção da qualidade que o Simon Grayson tem trazido às equipas. Conseguiu a promoção com o Leeds, com o Bradford tinha ficado perto disso, fez um grande trabalho no Preston North End, portanto é um treinador que é muito forte neste contexto, mas consigo compreender que as pessoas tenham ficado mal impressionadas, mas a culpa do Simon Grayson é quase residual naquele caos que é o Sunderland. Mas pronto, e a partir daí o clube começa a orientar-se mais, até à chegada do Máximo Celino, numa altura em que o clube parecia efetivamente estar a ir num bom caminho. Assim que o Máximo Celino chega ao Leeds, volta ao caos. Basicamente o Leeds torna-se um clube absolutamente caótico, e durante a gestão do Máximo Celino foram treinadores atrás de treinadores, entre Brian... Sim, diz, à volta de 30, se não me engano. Não foram tantos, mas foram praticamente treinadores... Sim, exato, foram praticamente treinadores de 6 em 6 meses. Portanto, e só a chegada do Radrizzani é que acabou por amenizar, de facto, e voltar a trazer uma organização completamente diferente a este Leeds. Há um claro antes e depois da chegada do Radrizzani ao clube, que ali... Que de facto acaba por conseguir começar a lutar pelo play-off a partir do momento em que chega ao clube. Mas mesmo assim é a Bielsa que acaba por dar uma volta de 180 graus ao clube e tornar de facto o clube num dos melhores da história do Championship, e não digo isto só com recency bias, como dizem os ingleses, por serem de facto anos mais recentes em que é mais fácil termos memória deles. Fresca. Exato, mas mesmo quem segue, acho que mesmo quem segue, e vejo isto não só por mim, mas por muitos analistas que eu vou seguindo em Inglaterra, mesmo quem segue o Championship há imenso tempo, não viu uma equipa a jogar a este nível, nem mesmo o Wolves do Nash, que não pode ter comparação com este Leeds em termos de plantel, porque não tem nada a ver. Estamos a falar de um Wolves que tinha alguns dos mais com jogadores com maior potencial de Portugal. Estamos a falar de um país com uma qualidade incrível na formação de jogadores, a falar de um Leeds que tinha plantel de meio da tabela antes do Bielsa chegar. Portanto, não tem nada a ver, e mesmo em comparação com o Reading de alguns anos, que bate o recorde pontual dá uma década mais ou menos, mesmo assim é completamente diferente, porque esse Reading de facto teve qualidade a nível de resultados, mas em termos de qualidade de jogo não tinha nada a ver com aquilo que o Leeds conseguiu impor. E pessoalmente, desde que sigo o Championship há muitos anos, nunca, só o Bournemouth do Eddie Howe antes da subida à Premier League se podia equiparar, mas o Leeds entretanto pulverizou por completo o que eu vi em termos de qualidade de jogo desde que o Bielsa chegou. Lá está.
Exatamente, estás a falar do Bielsa que na verdade revolucionou assim um pouco o Leeds e tem um passado também um pouco diferente. Ele nasce numa família de classe alta na Argentina, mas também nunca gostou muito daquilo de vestir fato e gravata, e ele que é conhecido também por usar sempre fato de treino. De onde é que vem esta alcunha de El Loco, do Marcelo Bielsa? Tem muito a ver, nunca soube quem é que de facto o apelidou de El Loco, mas tem muito a ver com a abordagem que a Bielsa, a abordagem absolutamente maníaca que a Bielsa tem em relação ao futebol, com um desejo de saber absolutamente tudo sobre o jogo, sobre os adversários, sobre os seus próprios jogadores, um nível de detalhe absolutamente maníaco que não tem igual no futebol, e toda a gente que trabalhou com ele ficou completamente fascinado com o nível de obsessão de Bielsa, e daí que acaba por ser apelidado de El Loco. Pois sim, tem muito a ver também com a sua própria personalidade, em que assim que sente que não está alinhado com a direção do clube, isso aconteceu por exemplo na Lazio, aconteceu no Marselha, bate com a porta e vai-se embora, mesmo que esteja lá há uma semana, como aconteceu em Roma. Exatamente, e eu li também uma história em que, quando ele treinava uma equipa universitária, zangou-se com o capitão de equipa e tirou o seu relógio e decidiu resolver aquilo com os punhos. Só aí também dá para perceber um pouco essa alcunha. Sim, exato, isso é maravilhoso. Não vimos Bielsa atualmente chegar a esse ponto, mas imagino que quando fosse novo fosse ainda pior. E tu estavas aí a falar num pormenor muito interessante, que é o detalhe. Ele é um obcecado pelo detalhe, pela planificação do jogo, pelo futebol em si. E é também admirado pelos maiores treinadores argentinos, por exemplo o Guardiola, o Pochettino, por exemplo. O Guardiola até o tem como quase um mentor. Mas ele também se considera um perdedor, porque o Bielsa nunca ganha, tirando no Newell's e pouco mais, e no Vélez, por exemplo, nunca foi um treinador vencedor. Será que ele é também um bom teórico e se calhar na prática não consegue colocar tudo aquilo que ele defende? Sim, é um bocadinho a imagem por exemplo, Ralf Rangnick, por exemplo, que vemos nos últimos anos, nunca ganhou propriamente nada, mas revolucionou por completo o futebol na Alemanha, e muito daquilo que como é o jogo é hoje jogado, muito por culpa de Klopp. A questão com o Bielsa é que de facto há essa evolução do plano tático e do plano mais teórico, mas há alguma dificuldade em conseguir impor isso nos seus jogadores, porque precisa de um tipo de jogador muito específico, precisa de ter um plantel construído para isso, e nesse aspecto herdou no Leeds de facto jogadores que se adaptaram de forma maravilhosa às suas ideias. E acima de tudo tem a ver também com a própria personalidade. Estamos cada vez, e vemos também isso com o Mourinho, por exemplo, estamos cada vez mais num tempo em que é mais complicado conseguir convencer um grupo de jogadores da tua ideia, da ideia vencedora que tu possas ter, e isso não estar diretamente relacionado com a qualidade das tuas ideias. Podes ter muito boas ideias, mas não conseguir passá-las. E no caso do Bielsa, aquilo que me parece não tem tanto a ver com a sua qualidade como técnico, mas a sua intransigência e a dificuldade, se calhar, em termos pessoais, em passar essas ideias. E houve vários jogadores, principalmente o ponto do Janssen. Desculpa interromper-te. Achas que o facto de ele ter um tradutor e se calhar o idioma inglês não ajudar muito também pode afetar isso? Acho que sim. Comunicação? Acho que sim, e até este ano houve mudanças no Leeds relativamente a isso, porque o antigo tradutor, isto segundo o Phil Hay do The Athletic, que eu leio regularmente, o Leeds teve que mudar o tradutor porque o que o Bielsa sentia era que o tradutor não estava a fazer propriamente um grande trabalho no ponto de vista de passar todas aquelas ideias que ele queria aos jogadores, por se ter tornado demasiado próximo dos jogadores, e não haver um certo distanciamento entre técnicos e jogadores. E essa necessidade de ter sempre um tradutor acaba por dificultar, sim, um bocadinho as ideias, porque, e era o que eu ia dizer também há bocadinho, por exemplo, o Pontus Janssen, depois da saída do Leeds para o Brentford,
falou sobre isso, falou na dificuldade que Bielsa tinha em comunicar e em relacionar-se com os jogadores e que havia certo tipo de personalidades que não se conseguiam adaptar também à personalidade do próprio Bielsa, e o Pontus Jansson era um desses jogadores. E daí que ele acabe por ter saído, mas depois, quando tu consegues ter a generalidade da maioria do plantel adaptada às ideias do treinador, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, acaba por ser absolutamente maravilhoso de ver, e o Leeds conseguiu chegar a esse ponto. Mas sim, mas de facto a necessidade de ter esse tradutor e talvez por isso os grandes, maiores sucessos do Bielsa até à chegada ao Leeds tivessem sido ora na Argentina, no país natal, ou no México, no Atlas, onde de facto revolucionou também o país e a forma de estar do futebol no país, não só no Atlas, mas depois no Athletic Bilbao em Espanha, mesmo sendo um clube basco, em que há também ali alguma diferença, mas não deixa de ser um país espanhol e conseguir compreender melhor a cultura do que propriamente a Inglaterra, ou em França, onde ele teve anteriormente no Marseille e no Lille, onde as coisas não correram tão bem. E lá está, os maiores sucessos terem sido em contextos mais favoráveis e mais próximos de Bielsa. E estás a falar também da forma como ele influenciou e mudou o futebol, mas ele também tem um papel muito importante em misturar os contextos sociais com o futebol, e acho que isto também está a acontecer muito na cidade de Leeds. E já Sim. Se fala da Bielsa mania, e ele tem paredes pintadas com a cara dele, tem um nome de cerveja. Achas que isso mostra também o impacto que ele teve nesta gente? Sem dúvida, porque algo que está sempre ligado a Bielsa é que para ele um trabalho não é só futebol. Ele gosta de se imiscuir muito na cultura do sítio onde está. E isso já está documentado em várias entrevistas dos responsáveis do Atlas, por exemplo, que ficaram fascinados com o interesse de Bielsa pela cultura, pela história do México. Na altura em que ele chegou ao Atlas, estudou bastante a história do México para conseguir entender melhor o contexto em que se iria inserir. E isto aconteceu também no Leeds, na altura em que Bielsa chega ao Leeds. Uma das primeiras coisas que ele fez foi compreender a cultura local, foi ir ao Festival do Grande Yorkshire para perceber como é que aquela gente vivia, quais eram os interesses da população local, os valores morais, digamos assim, da população e do contexto, daquele contexto específico. Tanto que depois, na altura em que ele dá a primeira conferência de imprensa na apresentação do Leeds, se dedica grande parte dela a explicar as semelhanças que encontrou entre Leeds e Rosário, a cidade natal. Portanto, é um treinador que vai muito além daquilo que são as questões de futebol, e lá está a tal obsessão e tão própria e que leva a que seja apelidado El Louco. Exatamente. E agora vamos falar então da equipa do Leeds. Tu já disseste que foi das melhores equipas que tu viste nos últimos tempos no Championship. E eu relembro que ontem nós no nosso site lançámos um artigo sobre o Leeds, também está bastante interessante se quiserem passar por lá. E eu fui lá tirar alguns dados. O Leeds foi a equipa com mais remates dentro e fora da área, foi a equipa com menos golos sofridos e a segunda melhor em golos marcados, a que teve mais posse e a que teve mais toques na área. Como é que jogava esta equipa do Leeds? Há uma questão fundamental em relação à equipa do Leeds e que muitas vezes é relativamente subvalorizada, que é o quão bem defende esta equipa. Isso tem muito a ver com mobilidade. Claro que toda a equipa do Leeds é mobilidade, e se tivesse que ser definida numa palavra seria mobilidade. Mas não passa tanto pela organização, passa mais pela asfixia que o Leeds faz quando não tem bola, e o Paul Warren do Rotherham ou os jogadores adversários que entretanto deram entrevistas sobre este Leeds falaram sobre isso, falaram na dificuldade que é ter a bola quando estão a defrontar
uma equipa como o Leeds, porque simplesmente não têm tempo para pensar, porque de repente têm 3, 4 jogadores em cima de si. E, portanto, esta energia absolutamente inesgotável das equipas de Bielsa e que acabou por ser característico também deste Leeds, acaba por tornar a equipa praticamente imbatível, porque defende de facto muito bem, é forte em termos de organização, mas a sua mais-valia está de facto nos momentos de transição, e são estes momentos de transição que acabam por ser absolutamente letais, que é na transição defensiva, porque rapidamente recuperam a bola e asfixiam em matilha quase o adversário e não deixam o adversário pensar e organizar o seu jogo, e depois em momentos de transição ofensiva, onde se reposicionam com uma facilidade absolutamente incrível, e fazem variações de jogo e trocam a bola a uma velocidade incrível que acaba por se tornar praticamente impossível de defender. E um dos grandes segredos da promoção do Leeds, do meu ponto de vista, foi a melhoria na eficácia do passe longo da temporada passada para esta temporada. O Leeds passou a ser uma equipa que de facto trocava a bola de forma muito rápida e de forma muito eficaz, sempre ao primeiro e segundo toque, raramente dava mais 2 toques, o mesmo jogador dava mais de 2 toques na bola e, portanto, fazia viajar a bola de um lado ao outro do terreno de forma muito rápida e tornando praticamente impossível a organização adversária, mas faltava-lhe aqui qualquer coisa, e esse qualquer coisa foi conseguir aliar a esse ataque mais curto, digamos assim, do ponto de vista da distância do passe, conseguir tornar igualmente o ataque do Leeds forte, fazendo um ataque de forma mais direta. Isto vê-se, por exemplo, em índices estatísticos, em que o Leeds, o ano passado, não era propriamente uma das equipas que mais usava a bola longa, e este ano é uma das 5 equipas que mais passos longos fez. Isto é claramente o intuito de conseguir desbloquear blocos mais baixos, porque uma das principais características deste Leeds este ano foi atrair o bloco adversário para a zona da bola, ao mesmo tempo, precisamente, e ao mesmo tempo que estava a criar sobreposição de jogadores no flanco contrário. E ninguém conseguiu contrariar isto, e foram várias as equipas constantemente, e por exemplo, um dos maiores exemplos disto foi recentemente a visita do Fulham a Ellen Road, que o Leeds acaba por resolver o jogo na segunda parte, muito por culpa da entrada do Pablo Hernández, em que o Leeds faz um uso da bola longa que matou completamente o Fulham, atraiu o Fulham para zonas mais recuadas ou para determinada zona do terreno, e depois na outra ponta do terreno tinha sobreposição de jogadores, tinha mais jogadores do que o adversário, e esta multiplicidade de opções na altura de atacar tornaram praticamente o Leeds impossível de defender este ano. Daí que a diferença com o mesmo número o número de golos esperados, ou o índice de golos esperados do Leeds da temporada passada para esta não foi muito diferente. A verdade é que o Leeds conseguiu marcar muito mais golos, ou seja, houve uma evolução e um maior aproveitamento, um aumento da eficácia nos momentos com bola, que tiveram muito a ver com isso, com a criação de oportunidades mais claras de golo, e isto falando no ano em que o Patrick Bamford praticamente é um dos avançados com o pior rácio entre golos esperados e golos efetivamente marcados. Embora seja também um dos pilares desta equipa, não é? É absolutamente decisivo. Eu acho que sem Bamford praticamente nada disto funcionava. Há uma diferença, se esquecermos aquilo que é o Bamford finalizador, que de facto ele tem muitas carências do ponto de vista da finalização, e que não são problemas de qualidade técnica, é puramente mental. Ele tem dificuldades em finalizar por motivos que não sei explicar, que terão que ser trabalhados e são certamente mentais. Mas até à tomada de decisão na altura do remate, o Patrick Bamford eu diria que é elite completamente no futebol. Não há praticamente nenhum avançado no mundo que seja tão bom nos apoios do que o Patrick Bamford, e isso é absolutamente determinante para todo o modelo do Bielsa. E, aliás, em novembro passado,
Ele dá dedica praticamente 10 minutos de uma conferência de imprensa da divisão contra o Sheffield Wednesday a explicar porque que o Patrick Bamford é tão importante, numa altura em que, por exemplo, o Eddie Nketiah era o jogador com maior aproveitamento de minutos-golos, em que marcava mais golos em menos minutos no Championship, e toda a gente praticamente dizia como é que é possível o Nketiah não jogar, como o Nketiah é o melhor avançado do Leeds. A diferença é que com o Nketiah em campo o Leeds não conseguia criar tantas oportunidades. O Nketiah era um puro finalizador, e efetivamente é muito bom finalizador, mas não faz tudo aquilo que o Bamford faz sem bola, que é absolutamente determinante para que todo o processo ofensivo do Leeds funcione. Exatamente. E já falámos então aqui do Bamford, e quais foram para ti as outras figuras deste título do Leeds? Desde logo, na baliza Meslier, que a entrada do Meslier faz toda a diferença em relação ao Kiko Casilha. Kiko Casilha vinha sendo um grande problema do Leeds, um problema por resolver, e depois, quando fica suspenso, é uma daquelas alturas que chegam bem à equipa. Obviamente nunca queremos que um jogador, neste caso, fosse suspenso. Ainda bem que ele foi suspenso, porque foram comentários racistas e isso não pode ser tolerado. Mas é essa suspensão que veio bem para o Leeds, porque o Kiko Casilha no início de época fartou-se de dar pontos aos adversários. O rácio entre golos esperados e expected saves do Kiko Casilha era baixo, em termos do jogo associativo, do processo mais ofensivo do guarda-redes. O Casilha também tinha algumas limitações no jogo com os pés, e o Meslier veio mudar isto por completo, um guarda-redes super completo, e do qual, e é talvez a par do Ben White, que entretanto vai sair, vai ficar em Brighton, ele estava emprestado, e do Calvin Phillips, os jogadores com o maior teto na equipa do Leeds. O Meslier, no futuro, claramente vai ser um guarda-redes de elite, pelo menos é a ideia que fica daquilo que foi do jogo do Leeds até agora e da sua carreira. Depois o Ben White foi importantíssimo, porque foi uma surpresa incrível. Acho que praticamente toda a gente franziu o sobrolho quando o Ben White substitui o Pontus Jansson, porque primeiro porque ninguém conhecia o Ben White, e depois porque o Pontus Jansson era o capitão de equipa, era o esteio defensivo daquela equipa, mas uma coisa que não se percebeu na altura era o quão bom o Ben White era com a bola, a qualidade técnica do Ben White e a sua inteligência tática e posicional, que foram claramente um upgrade em relação ao Pontus Jansson, que defensivamente, de facto, é um excelente defensor, e no 1 para 1 defensivo... E o Bielsa também gosta que as equipas comecem a jogar logo desde trás. Exato, e do 1 para 1 defensivo é muito forte, é praticamente intransponível no jogo aéreo, mas depois tem algumas limitações na construção de jogo, e não tem nada a ver em termos de mobilidade em relação ao Ben White. Portanto, o Ben White foi não só uma das figuras do Leeds, foi muito provavelmente o melhor jogador da época para o Leeds, e até do Championship, provavelmente também a melhor contratação, e de certeza que vai estar na equipa do ano. Depois há todo um conjunto, e isto individualmente foram os jogadores que acabaram por se evidenciar mais. Aliás, e já agora também estavas a falar da construção em terrenos recuados, e também por isso o Leeds acabou por, com Ben White e com Meslier, ganhar também dois jogadores muito mais próximos daquilo que é o ideal para uma equipa do Bielsa. Depois há todo um conjunto de jogadores em que claramente o coletivo acaba por ser mais importante. Estes dois jogadores, como disse, foram individualmente duas das grandes figuras do Leeds. Acrescentava talvez só mais o Mateus Clich, que deve completamente a Bielsa a sua relevância futebolística, porque até à chegada de Bielsa não contava no Leeds e tinha sido emprestado na temporada anterior, e estava claramente com um pé de fora do clube até à chegada de Bielsa, e não tinha tido propriamente uma grande carreira até então, e acaba por se tornar um médio absolutamente determinante. Ele acabou a época como médio centro, não defensivo nem médio ofensivo, mas o médio centro mais criativo da liga, com mais passos criativos feitos. Mas depois há todo um conjunto de jogadores que
tem mais a ver com a organização coletiva do que propriamente o individual, e eu lia alguém no Twitter dizer isso e gostava de referenciar, mas não lembro quem é que foi, que dizia que de facto não houve propriamente um standout player na equipa do Leeds. Teve muito mais a ver com a qualidade coletiva do que com a qualidade individual, e isso diz muito daquilo que foi de facto o modelo e a organização de Bielsa. Talvez Luke Ayling, que talvez possa ter sido aqui um jogador absolutamente chave, mas isto tem muito mais a ver propriamente com a polivalência de um Luke Ayling, de um Stuart Dallas, do próprio Calvin Phillips. O próprio Jack Harrison e o Heller Costa foram absolutamente determinantes pela largura que deram às suas equipas e que é tão importante no modelo de Bielsa. Portanto, há muitos jogadores que tiveram a um nível elevadíssimo, muito mais por culpa do modelo do que propriamente pela qualidade individual dos jogadores, e isso é o grande legado do que o Bielsa acaba por deixar em Leeds, foi o quão ele conseguiu elevar a qualidade individual dos jogadores em função do coletivo, porque estávamos a falar de jogadores que eram jogadores vá lá, meia tabela no Championship, não eram propriamente jogadores como agora, que parecem capazes de jogar em qualquer equipa na Premier League. Exatamente, tu também já deste aí um toquezinho no português que joga nesta equipa, o Heller Costa, que foi um jogador bastante regular na equipa. Ele fez 46 jogos e até apontou 5 golos e fez 7 assistências, se não me engano. Como é que achas que foi esta época do Heller Costa, e achas que ele está preparado para ir para a Premier League? Isto porque ele também veio do Wolverhampton e acabou por não ficar no plantel. Não, é certo que o Heller Costa, em termos de números, não conseguiu ter uma época tão exuberante como aquela que tinha tido no Wolves, também no Championship, mas é muito redutor olhar só para aquilo que foram os números do Heller Costa na temporada, porque foi um jogador muitíssimo importante na época do Leeds e no próprio modelo da equipa. Lá está, pela largura que dava e pela imprevisibilidade que tinha sempre quando tinha a bola, e pela regularidade que de facto emprestou. Um jogador que fez imensos minutos, e por isso, só por aí se percebe a importância do Heller Costa na equipa. Mas acima de tudo trouxe uma coisa que faltou ao Leeds na temporada passada, que foi profundidade ao plantel, e foi dotar o plantel de outras soluções que não apenas aquelas que eram as principais na equipa do Leeds. Permitiu que a equipa tivesse de facto mais outros nomes, que não dependessem só do 11 inicial, que foi algo que limitou muito o sucesso da equipa do Leeds na temporada passada. O Leeds conseguiu perceber isso, e o Vítor Horta tem muita importância nessa parte do recrutamento, porque o Leeds conseguiu inicialmente. A questão do avançado não funcionou tão bem, porque nem o Nketiah nem o Jean-Kevin Augustin acabaram por conseguir ter o impacto que deviam, mas fora essa questão, o Leeds conseguiu cobrir o principal problema que tinha tido na temporada passada, que era a falta de profundidade no plantel, e a diversidade de opções às ordens do Bielsa. Isso na temporada passada acabou por levar a um burnout mental, que foi aliás admitido pelo Radrizzani no Take Us Home, o documentário do Leeds, em que ele de facto admite que houve algum burnout mental, e muita gente acabou por comentar: pois é normal as equipas do Bielsa chegarem a uma altura em que deu o estouro. Mas o problema não foi dar o estouro, a equipa não deu o estouro. Naquela parte final em que o Leeds começa a derrapar e a perder alguns pontos, como o Wigan em casa, por exemplo, o Leeds estava a correr mais do que tinha corrido nos jogos da primeira volta. Portanto, os índices físicos não foram um problema. O problema ali foi que, de facto, a equipa começou a sentir a pressão e acabou por vacilar em função disso. Mas esta temporada a equipa estava mais preparada, claramente, mentalmente, e dotada do ponto de vista da qualidade individual,
com outro tipo de opções. E para isso o Hélder Costa foi absolutamente determinante, porque de facto trouxe um maior equilíbrio entre as primeiras e as segundas escolhas do Leeds. Uhum. E também já há muita expectativa para aquilo que vai ser a próxima época. Até o Guardiola há bem pouco disse que seria muito bom ter o Bielsa na Premier League. Como é que se está a ver agora o futuro da equipa do Leeds? Em relação ao Bielsa, não vai haver qualquer dúvida que o Bielsa vai com o Leeds para a Premier League. Aliás, todos os reportes que eu li e fui lendo era que o próprio Bielsa estava disponível para fazer uma terceira época, mesmo que o Leeds não subisse divisão e ficasse no Championship. Mesmo que isso implicasse uma quebra salarial, como iria ser obrigatório devido às questões das restrições impingidas pela Covid-19. No futuro, o Leeds tem sido associado a alguns alvos que me parecem um bocadinho irrealistas. O Cavani, por exemplo. Cavani, por exemplo, exatamente, mas parece que o Cavani está sempre associado a alvos um bocadinho irrealistas. Mas, acima de tudo, eu acho que vai ser difícil perspectivar aquilo que vai ser o Leeds na próxima temporada, porque o recrutamento vai ser muito específico. E eu diria que aí 90% dos nomes que forem aparecendo na comunicação social que são alvos do Leeds nem sequer vão ser equacionados, e vimos isso, por exemplo, numa das histórias da temporada, que o Bielsa tinha um relatório preparado sobre um guarda-redes da 2ª divisão austríaca. E só aí dá para perceber, mais ou menos, que o Leeds não vai andar atrás de nomes, vai andar atrás de perfis. E, portanto, é muito complicado perceber quais é que vão ser os jogadores que vão ser atacados pela equipa do Leeds. Mas por outro lado também não acredito e o próprio Vítor Horta já falou nisto, porque é muito complicado, por exemplo, ou praticamente impossível, e vai deixar se calhar de acontecer o Leeds fazer recrutamento em janeiro, porque os jogadores depois não têm tempo para se ambientar às ideias de Bielsa. Portanto, eu até acredito que não vão existir assim muitas movimentações do Leeds este verão. Ora, por questões financeiras, porque de facto este é um momento muito complicado para o mercado de transferências, e só mesmo os grandes clubes do mundo é que têm capacidade financeira para continuar a investir. Só por aí não me parece que vá fazer muito sentido clubes como o Leeds se reforçarem, como por exemplo fez o Aston Villa o ano passado, mas também pela própria especificidade do tipo de jogadores que vão ser necessários, e não me parece que neste momento, tirando a saída do Ben White, e já se fala em Tuanzebe, ainda que o Tuanzebe, apesar do perfil ser muito parecido com o do Ben White, tenha grandes problemas ao nível da capacidade física. Tirando uma posição de defesa central, não vejo propriamente nenhum ponto fraco nesta equipa do Leeds que precise de reforço urgente. Mas achas que este plantel atual é suficiente para jogar na Premier League? Depende de quais forem os objetivos. O objetivo, obviamente, do Leeds, se for ir diretamente para as competições europeias, dificilmente o conseguirá. Mas a manutenção, não vejo que a manutenção esteja... Eu dizia o mesmo do Norwich o ano passado, é verdade, que não via o Norwich da forma como estava a jogar no Championship passar por um grande problema, e vimos que o Norwich acabou por nem sequer conseguir ser competitivo. Mas é completamente diferente. O nível de qualidade coletiva da equipa do Leeds não tem nada a ver com o Norwich do ano passado, por muito que o Norwich fosse uma boa equipa. E obviamente vai depender muito dos objetivos. Mas acredito perfeitamente que o Leeds com Bielsa, com este 11 com que subiu, e mesmo tendo em conta o Ben White, e a substituição do Ben White vai ser o grande desafio do Leeds para a próxima temporada, não vejo que o Leeds vá passar um mau bocado na próxima época. João, terminamos assim este episódio. Tu és, de facto, como eu já disse no outro dia, uma verdadeira enciclopédia do futebol, conheces tudo. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigadíssimo pelo convite.
obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!